No programa de hoje vamos entender melhor o funcionamento dos Conselhos Superiores da UFRN, órgãos com funções deliberativas, normativas e consultivas que atuam sobre questões da universidade. Então vem comigo porque o PDC está no ar! A UFRN surgiu em 1958, a partir da integração de escolas e faculdades de nível superior já existentes. Em 1968 aconteceu a reforma universitária e a UFRN passou por uma reorganização. O início para consolidar a estrutura que temos hoje, agrupada por centros acadêmicos. Mas e os conselhos superiores? Em 1974, a UFRN passou por outra reformulação organizacional, que originou 3 conselhos: o CONSUNE, o Conselho Universitário, o CONCEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o CONCURA, Conselho de Curadores. Mas foi só em 1996 que se criou o CONSAD, Conselho de Administração. Esses 4 conselhos são órgãos superiores que se reúnem periodicamente para tratar assuntos do âmbito administrativo e acadêmico da UFRN, cada um com suas próprias demandas. O Conselho Universitário, o CONSUNE, é o órgão máximo da universidade, com funções normativas, deliberativas e de planejamento. Entre as competências estão a organização da política geral da universidade, a aprovação de alterações no Estatuto e no Regimento Geral da UFRN, aprovar o Plano Geral e os planos anuais de ação, entre outras demandas. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão tem funções deliberativas, normativas e consultivas sobre o cenário acadêmico, didático, pedagógico, científico, cultural e artístico da universidade. É a última instância para a deliberação de recursos relacionados a essas questões. Já o Conselho de Curadores, o CONCURA, acompanha e fiscaliza as atividades de natureza econômica, financeira, contábil e patrimonial da UFRN. E o Conselho de Administração, o CONSAD, conta com funções sobre a administração da universidade, orçamentos, questões financeiras, patrimonial e de recursos humanos. O CONCEP, o CONSUNE e o CONSAD são compostos pelo reitor, o vice-reitor, pró-reitores, diretores dos centros e de unidades acadêmicas especializadas, representantes estudantis e representantes técnico-administrativos. Já o CONCURA conta com representantes docentes da UFRN, representantes do Ministério da Educação, representantes dos sindicatos, dos contabilistas e economistas, discentes e técnicos administrativos. Chegou o momento de saber mais detalhes sobre os conselhos superiores com a nossa entrevista. É com você, Arthur Rocha. Obrigado, Andreina. Agora eu estou com Enio Miranda, que é o vice-reitor aqui da UFRN, e ele, assim como o reitor, integram os conselhos superiores, presidindo esses conselhos. Seja bem-vindo, Enio, aqui ao nosso programa Por Dentro do Campus. Muito obrigado, é um prazer participar do programa. Bom, eu gostaria primeiro de saber sobre a composição desses conselhos, né? São 4 conselhos, o CONSUNE, o CONSAD, o CONCEP e o CONCURA. Como é que se dá a composição desses conselhos? Olha, como você falou, são 4 conselhos. O CONCURA ele tem uma função muito específica, que é apreciar as contas da universidade, né? Então, por isso que ele é um conselho bastante restrito em número de conselheiros e tem uma composição onde são pessoas que têm especialidade na área de prestação de contas. Os outros 3 conselhos, quais sejam CONCEP, CONSAD e CONSUNE, ele também tem suas finalidades, suas atribuições. O CONCEP, como o nome já diz, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ele delibera sobre assuntos da área acadêmica, né, das áreas fins que a gente chama, né, área de ensino, pesquisa e extensão. O CONSAD, que é Conselho de Administração, ele delibera sobre questões administrativas, né,
ligadas à administração da universidade, a servidores técnico-administrativos e outras questões administrativas. E o CONSUNE é o conselho máximo da universidade. Esse se reúne para analisar questões ordinárias, questões, digamos assim, aprovar o plano de desenvolvimento institucional, o plano de gestão da reitoria, o regimento da universidade ou alterações e questões bem específicas, além de ser também um conselho recursal, qual seja, ele julga também recursos que são advindas de conselhos como o CONCEP e CONSAD. Nesses conselhos existem membros natos, né, assim, e outros membros que são eleitos, né, entre seus pares. Vamos esclarecer um pouco mais sobre o assunto. Pois não. Os membros natos se dá a partir do presidente, né, desses conselhos. O reitor é o presidente e o vice-reitor é o vice-presidente dos 3 conselhos, o CONCEP, CONSAD e CONSUNE, e já é membro nato. Tem como membro nato também os pró-reitores de cada área. O CONCEP tem como membros natos os pró-reitores de pesquisa, de extensão, de pós-graduação e o de extensão, porque são os pró-reitores específicos da área acadêmica. O CONSUNE, ou melhor, o CONSAD tem como membros natos o pró-reitor de planejamento, o pró-reitor de administração, o pró-reitor de assuntos estudantis e o pró-reitor de gestão de pessoas, que também são pró-reitores específicos da área administrativa, né? E comum a esses 3 conselhos, temos os membros, os diretores de centro acadêmico e de unidades acadêmicas, né? Os diretores são membros natos, mudam quando eles são substituídos na sua unidade, são substituídos no colegiado. E temos também os representantes de centro e representantes docentes, os representantes técnicos administrativos e os representantes estudantis. Esses 4 segmentos não são membro nato, eles são membros escolhidos por seus pares. O representante docente de cada unidade é escolhido pelos conjuntos de professores daquela unidade. Os representantes discentes são escolhidos pelos próprios alunos. Quem coordena isso é o próprio DCE. E os representantes técnico-administrativos também são escolhidos pelos seus pares, mediante a coordenação do sindicato, que é o Sinteste. E aí, como é que se dá a distribuição dos processos? Olha, cada processo que chega, ele é distribuído para um relator, que tem que ser um conselheiro, né? E essa distribuição é feita com o seguinte critério. A própria secretaria do colegiado, ela distribui esses processos tendo como critério o tipo de matéria que vai ser relatada e o conselheiro que tenha um certo domínio sobre aquela matéria, né? É comum que os conselheiros dominem mais um certo assunto, uma certa matéria. Então, a gente procura, através da Secretaria dos Colegiados Superiores, distribuir esse processo para conselheiros que tenham uma certa identidade, né? Um certo conhecimento daquela matéria que vai ser relatada, evitando-se, por conseguinte, distribuir processos para conselheiros que tenham interesse, mesmo que seja um interesse indireto, porque os conselheiros que têm interesse direto, eles são impedidos de votar naquela matéria, mas mesmo assim, por exemplo, um processo de uma determinada unidade acadêmica, ele nunca é distribuído para um professor que é lotado naquela unidade, né, para evitar realmente qualquer tipo de interesse, mesmo que seja indireto. E aí, partindo para essa parte da apreciação, do recurso, das votações, como é que esses trâmites acontecem? O trâmite acontece, o funcionamento dos órgãos colegiados superiores, né, CONCEP, CONSAD e CONSUNE, eu estou dizendo esses 3 porque o CONCURA tem um regimento próprio. Eles obedecem ao regimento da universidade. O CONCEP e CONSAD, eles se reúnem com a periodicidade de 2 vezes por mês, embora que tenha as reuniões extraordinárias sempre que se fizerem necessárias, e o CONSUNE 1 vez a cada semestre, né? Então, o procedimento de reunião é aberta a reunião, é lida a ata da reunião anterior, e os processos foram distribuídos, eles são relatados, né? São relatados, a partir do final do relato é aberta uma discussão, o relator expede o seu parecer, diz qual é seu parecer, se ele é favorável ou contrário àquela matéria, é discutido e ao final da discussão é votada com base no parecer do relator. É colhido o parecer do relator e os funcionários votam favorável ou contrário àquele parecer, podendo também se abster se ele não estiver totalmente inteirado do processo.
Também existe o caráter de urgência, né, e a possibilidade de pedir vista. Existe. É permitido a qualquer conselheiro pedir vista do processo se ele quiser se inteirar melhor sobre aquela matéria. Então, o processo é retirado de pauta, é dado vista àquele conselheiro que pediu e na reunião subsequente, imediatamente subsequente, ele é obrigado a apresentar o processo com aquele parecer que lhe deu origem ao pedido de vistas. Quando é uma matéria de urgência, o relator ou o próprio presidente, ele pode invocar o regime de urgência. Nesse caso, aquele conselheiro que pediu vista, ele é obrigado a representar o processo ainda naquela reunião, para que o processo seja apreciado e deliberado na reunião e o caráter de urgência não seja prejudicado. Perfeito. Queria agradecer muito esses esclarecimentos, professor Enio Miranda, que é vice-reitor aqui da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre os colegiados, o tempo é muito curto, e desde já você fica convidado a participar, quando quiser, de qualquer sessão de um dos 3 conselhos, onde você vai ver ao vivo como funciona. O primeiro bloco chega ao fim, mas depois do intervalo tem Arthur Rocha conversando com o secretário dos Conselhos Superiores, Rocelino Cirilo. Não sai daí! Por dentro do campus de volta, agora nós estamos com Antônio Rocelino, que é secretário dos Colegiados Superiores aqui da UFRN. Seja bem-vindo ao Por Dentro do Campus. Olá, tudo bom? Bom, primeiramente, eu gostaria de falar sobre as reuniões híbridas. Desde a pandemia que vocês agora adotam esse formato híbrido, né, de reuniões com pessoas presencialmente e de maneira remota, não é verdade? Isso. Com essas reuniões híbridas, ficou mais fácil a gente adquirir quórum nas reuniões, porque as pessoas acostumadas já com a pandemia ficam em casa agora e preferem ficar em casa do que vir participar presencialmente da reunião. E a gente não tem dificuldade de quórum. Isso afetou de uma maneira positiva? Positiva, com certeza. Em relação às reuniões conjuntas, como é que se dá essas reuniões conjuntas que vocês realizam nos conselhos? É entre CONSAD e CONCEP, não é isso? Isso. Essas reuniões conjuntas, eles deliberam sobre assuntos que têm a ver com os técnicos e docentes. No caso, eu posso exemplificar aqui, a norma de afastamento, norma de redistribuição, projetos acadêmicos. Essas normas têm assuntos acadêmicos e administrativos. Então, para diminuir o tempo, para ter que passar por conselho individualmente, é feita em reuniões conjuntas, são deliberadas conjuntamente esses assuntos. Sobre os ex-reitores terem participação ainda nos conselhos, mesmo depois de não serem mais, né, presidentes, que o reitor ou a reitora ele preside, né, muitos desses conselhos, como é que se dá isso? É o seguinte, os reitores, quando eles se aposentam, eles não têm direito a participar do CONSUNE, porque o CONSUNE prevê que tem a participação de ex-reitores, mas só se eles exercerem atividades dentro da instituição ainda, tipo colaborador voluntário ou exercer algum cargo. No caso da professora Ângela, ela tem um cargo aqui que é diretor do Parque Metrópole, e o professor Otton, que ele participa como colaborador voluntário. Então, os dois têm assento no Conselho Universitário. Entendi. O SIG-eleição é um sistema que a gente possui aqui na UFRN que é usado para eleições, né, da comunidade acadêmica. Esse sistema também se aplica às eleições para representação no Conselho? Sim, aos técnicos administrativos, o gabinete elabora um edital, certo? Publica esse edital para qualquer técnico se candidatar a uma das vagas aqui nos 4 conselhos. Na sequência é feita a eleição no SIG-eleição, o resultado publicado e eles podem tomar posse aqui nos conselhos, respectivamente, representando os técnicos administrativos. Além da representação de técnicos, a gente sabe que os conselhos possuem uma representação estudantil, só que no momento não está com nenhum estudante ocupando esse espaço, ocupando essa cadeira. Por que isso aconteceu? Porque estamos aguardando a indicação do DCE
com os nomes desses representantes. O DC é o Diretório... Diretório Central de Estudantes. É eles que fazem essa eleição lá junto aos alunos, certo? E a partir do momento que eles fazem essa escolha, eles mandam a ata dessa reunião para cá e os nomes desses representantes para poder a gente convocar e, na sequência, dar posse nas reuniões. E acaba que, sem esse estudante, fica mais difícil que alguém encabece, né, as decisões, as pautas que são diretamente de interesse da classe estudantil aqui dentro da universidade. Sim, seria bem importante a participação deles, como de todos os segmentos, né? Com a falta deles, aí fica incompleto os conselhos. Então, é bem importante que eles enviem essas indicações para poder tomar posse aqui. Até porque ainda que incompleto os conselhos, mas as atividades continuam funcionando, tendo quórum, continuam sendo votadas. Mas as pautas de interesse dele não tem os representantes para discutir elas aqui nos conselhos. Eu queria saber também, Rocelino, em relação ao CONSAD, que é o Conselho Administrativo, que exemplos de pautas passam por esse conselho, por exemplo? Posso citar 2 exemplos, que é o orçamento da instituição, inclusive o orçamento geral, que vem para ser aprovado no CONSAD, certo? E também o calendário universitário. Mas para chegar aqui o calendário universitário no CONSAD para ser analisado, tem que passar primeiro pelo CONCEP, que vai ver a parte acadêmica e, na sequência, vem para cá para ver a parte administrativa e o calendário como um todo para ser aprovado pelo CONSAD. Porque o CONCEP ele só emite o parecer. O CONSAD é que aprova o calendário universitário. O CONCURA, que é o Conselho de Curadores, ele é, vamos dizer assim, o mais diferente aí dos 4, né? Ele é o que tem mais particularidades. Vamos destacar quais são essas particularidades. Primeiro, é o conselho menor da instituição, certo? Ele só tem 9 membros e é o único que não é presidido pelo reitor, certo? Essa presidência é exercida por um de seus membros, a eleição é feita entre eles mesmos, certo? Entre os 9. E tem 2 representantes técnico-administrativos, tem um discente, um representante do Sindicato dos Contabilistas, outro do Sindicato dos Economistas, um do MEC e 3 representantes escolhidos dentro do Consune, docentes da instituição. Eu queria agradecer muito, Rocelino, pelos seus esclarecimentos, sua participação aqui no Por Dentro do Campus. Obrigado. Precisando é só chamar. Obrigado. O Consune concede títulos honoríficos para pessoas que tenham contribuído de forma significativa com a universidade. Um exemplo desses títulos é o de professor emérito. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. Os títulos honoríficos são reconhecimentos que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bem como diversas universidades, fazem a pessoas e personalidades que se destacam, seja no âmbito da academia, ensino, pesquisa, extensão e gestão, seja em outras áreas como nas políticas públicas, na ciência ou na cultura. A professora Ângela Paiva, ex-reitora da UFRN, explica quais são os 3 tipos de títulos honoríficos. Os professores da universidade podem ter o seu reconhecimento por um título de professor emérito. Temos também o doutor honoris causa e o professor honoris causa, e a diferença entre os dois é que o doutor honoris causa geralmente se destina a pessoas externas à universidade, mas que prestaram relevantes serviços, seja à comunidade, à sociedade ou à própria universidade. E o professor honoris causa, ele geralmente é um pesquisador, é um professor que também se destacou em ensino, pesquisa e extensão e na ciência, a tecnologia, a inovação. Ao longo de mais de 6 décadas de existência, a UFRN já concedeu inúmeros títulos honoríficos. São muitos serviços prestados à sociedade que merecem reconhecimento. Em geral, nós recebemos essas propostas quando vem de uma unidade aprovada pelas instâncias anteriores, quando é indicada pelo próprio reitor, é aprovado no Consune, não é? Em geral, essas aprovações são aprovações por unanimidade, porque ninguém pede um título honorífico, ele é oferecido, ele é dado, ele é concedido. E, portanto, essa instância, o Consune, aprova por último. A entrega do título ocorre por meio de assembleia, com participação de professores, servidores, alunos e de toda a comunidade acadêmica. O professor homenageado, ele recebe um certificado, não é? Um diploma de professor, no meu caso, de professora emérita.
Então, é uma assembleia universitária com toda a característica de assembleia universitária. Nós estamos aqui todos vestidos de nossas becas, vestes talares, os professores, o reitor, e o homenageado recebe também uma veste diferenciada de professor emérito, no meu caso. A concessão do título de professora emérita a Ângela Paiva se deve a uma vasta dedicação e trabalho no âmbito da UFRN. A professora destaca a importância desse reconhecimento como forma de incentivar a presença feminina em lugares de destaque na sociedade. Eu sou a primeira mulher que assumiu a reitoria em 60 anos de universidade. Quando eu assumi, ainda não tinha 60 anos, mas estava pertinho dos 60 anos. Então, acredito que o Consune, a proposição veio também por isso, um reconhecimento, por ser, e também para estimular, não é, as mulheres, as jovens, as crianças, não é, que as mulheres podem chegar onde elas quiserem chegar por meio da educação e do trabalho. Se você quer ficar por dentro de todas as ações da universidade, basta seguir o perfil no Instagram, @ufrn.br. O Por Dentro do Campus de hoje chega ao fim, mas quinta que vem nós retornamos. Não deixe de acompanhar as redes sociais da TVU e o nosso canal no YouTube. Lá você pode rever toda a nossa programação. Até mais!